seja bem-vinda para você poder aí expressar também o que você teve de dificuldades, o que você teve de empecilhos na tua carreira, que fizeram, às vezes, atrapalhar um pouco o percurso, né? Às vezes a gente encontra tantas dificuldades no começo da profissão, como terapeutas ou como profissionais da área da saúde, que se a gente tivesse pessoas que nos ajudassem a encurtar esses caminhos, seria muito mais fácil. Porque às vezes a gente leva uns tombos de vez em quando, às vezes surgem alguns obstáculos que às vezes dificultam o percurso, às vezes até dá vontade de desistir, mas quando a gente consegue ultrapassar isso, parece que as coisas tendem a fluir, parece que tudo tende a evoluir e melhorar. E nada melhor do que ter pessoas como você aqui para compartilhar o que você teve de dificuldade, como você contornou essas dificuldades para outras pessoas que também possam estar vivendo essas dificuldades. Que assim elas conseguem, às vezes, ter um insight, ou tirar alguma dúvida do que é aquele bloqueio, ou às vezes tem até pessoas que acreditam que tem terapeutas que eu vejo que parece que nunca tiveram dificuldades. E não é muito verdade isso, né? Então, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse aí, quem é você, aonde você trabalha, Cristina, e também com o que você trabalha. Tá, então, para quem não me conhece, meu nome é Cristina Camilo, eu sou de Itapeva, que fica no sudoeste de São Paulo, uma cidade de aproximadamente 90 mil habitantes. Agora eu sou terapeuta integrativa, né, porque a minha formação inicial era química, e trabalho com diversas técnicas, e acho que é isso, né? Isso aí. E hoje você atende em consultório, você atende online, como é que é? Eu estou praticamente online. Aí eu tenho... Eu trabalhava numa sala, mas que fechou por causa da pandemia, então eu estou basicamente online. E alguns clientes que eu já tinha, né, da sala, que tem crianças, aí eu atendo mais presencialmente. Perfeito. Eu vou a domicílio. Perfeito. E aí que você você trabalha com essa questão da origem emocional dos sintomas, você utiliza no dia a dia? Eu trabalho com origem emocional dos sintomas, trabalho com outras técnicas como reiki, barras, grafologia de desenho. Agora fiz transgeracional, né? Você me apresentou o transgeracional, né? Dentro do curso lá. Depois que você vê, não tem mais como desver, né? Depois que você vê que isso existe... Aí você tem que buscar mais, né? Sim, com certeza. Porque eu falo que às vezes tem que alguém apresentar nós a algumas coisas, ao mundo, algumas informações que às vezes a gente está tão cego que não enxerga aquilo lá, ou pela nossa criação, pela nossa cultura, por tudo que a gente vem vivendo no dia a dia, que quando a gente abre esse tampão, né, começa a ver que existe um outro mundo, existem outras possibilidades, como emoções interferindo nos sintomas, como questões da gestação interferindo nos nossos sintomas da vida adulta, questões do transgeracional interferindo na nossa vida adulta, às vezes a gente não começa a ver que isso faz sentido e daí começa a buscar cada vez mais esse conhecimento. E aí vai entre cursos para conhecer um pouco mais também essas abordagens, né? Para integrando, né? Isso, perfeito. E me conta, como que você me conheceu? Como é que foi esse começo ali que você entrou no curso Origens, mas como é que você me viu pela primeira vez? Só para eu também saber, né, da onde que vocês me encontram. Depois do primeiro curso que eu fiz, que eu tive contato com os conhecimentos do Hammer, né, eu comecei a procurar vídeos no YouTube. Daí eu te encontrei no YouTube, né, e adorava os seus vídeos, super didáticos. Aí comecei a te seguir no Instagram e coincidiu de quando você abriu uma turma, eu tinha acabado de pagar um curso, daí encaixou. Aí entrou comecei junto. Daí eu tinha pagado aquele, já falei, bom, agora dá para eu pagar o do Ivan. Tu tinha acabado de terminar o pagamento do outro. Aí eu falei, agora eu dou conta de pagar. E você, como você veio de outra área, né, da química, quando você começou a fazer cursos na área de terapias, buscando esse conhecimento, foi difícil o investimento ali no começo para você mudar de
de rumo, né? Ou você teve suporte? Como é que foi para você? Então, eu trabalhei como professora de química até meu filho nascer. E aí depois eu parei para ficar com ele na primeira parte da infância, né? E aí quando eu não fiquei bem, que eu comecei a buscar para mim autoconhecimento, aquilo me fez tanto sentido para mim que eu comecei a fazer cursos. Falei, agora eu quero trabalhar com isso. Só que Uhum. aí eu já estava há quase 3 anos na época, né? Sem trabalhar como química. Então as minhas reservas pessoais já tinham ido. Uhum. Aí maridão me ajudou, né? Aí eu Sim. falei, eu quero trabalhar, se você me ajudar a investir nisso. Ele me ajudou no começo. Esse Agora sou eu que tem pago que os ser meus. tem que ter um convencimento desde o começo ali, né? Tem que É, convencer o outro de que aquilo é bom para você, né? E que é bom para todo mundo da família também. Então, perfeito. Quando a gente assim, tem um não, suporte, e como ele viu que eu melhorei de onde eu estava, como eu fiquei, que eu melhorei, aí ele só perguntou se você vai realmente trabalhar com isso. Eu falei, vou, quero. Ele falou, então vamos embora. perfeito. E aqueles parcelamentos que você fez nos cursos, você conseguia, através dos atendimentos, ir pagando eles? Era tranquilo? Sim, sim, aí dava para, com os atendimentos, pagar o próprio curso, né? Como eu falei, eu precisei do start com ele, né? Aí depois que você Uhum. começa a trabalhar, agora eu mesma pago meus cursos. Perfeito, perfeito. Tá. E uma outra coisa, teve alguma coisa assim que te bloqueou no começo para começar o curso Origens? Teve alguma coisa assim ou quando abriu o turma tu já entrou? Ah, não, quando abriu o turma eu já entrei. Eu tava só esperando abrir turma. Agora tem uma facilidade a mais, que as É, inscrições estão abertas ali, quem quiser já pode acessar o cursoorigens.com, que as inscrições estão abertas e disponíveis, né? E me diz uma coisa, a live de hoje a gente vai falar sobre as 5 principais dificuldades que você encontrou no começo aí desses atendimentos, saindo então da química para ser mãe e de mãe para ser terapeuta. Então, o que foi o começo? O que é a principal dificuldade inicial ali que você teve no começo da profissão? eu acho que a primeira, assim, é que como eu vinha da química, a minha tendência era racionalizar tudo, né? Isso era muito mental, né? Uhum. Então, é o controle mental o tempo todo, querendo racionalizar o tempo todo. E aí você vai fazendo os cursos, você vê que não dá para ser assim, né? Que você precisa sentir onde está o sentir, que o problema está no sentir, né? Então, eu acho que foi a primeira barreira, assim. Sim, porque quando a gente racionaliza demais, não que não há possibilidades de às vezes a gente ressignificar, utilizando a razão em alguns momentos, mas o mais profundo do conflito, né, do início do conflito, ele vem do contexto da emoção vivida, né, que é aquele sentir inicial do conflito. Eu estava até lendo um livro que é esse daqui, O Mistério da Consciência, de Antônio Damasio, e ele fala desse contexto de que, perante a história, quando a gente estuda ali a base da emoção como uma influência, a gente já sabia lá que Darwin estudava a emoção e percebia a expressão dos animais, da emoção que ele sentia perante ao perigo. Tinha um outro, James, que era um americano, que estudava um pouco essa relação das emoções. Tinha Freud, que estudava essa relação das emoções, mas teve uma época que se cortou um pouco no estudo da neurociência as emoções como influência. Precisava ali naquele momento, é como se cortasse a cabeça, né? Então, neurociência, vamos estudar o cérebro, e cérebro é racional. Nada de emoções, nada de sentir. Então, se cortou um pouquinho esse lado da emoção, do sentir ali inicial do conflito, apenas para olhar sobre o sentimento racionalizado. O que o paciente sentiu? Eu senti medo, eu senti uma ansiedade, eu senti uma raiva perante uma situação. Só que, às vezes, quando eu vivi um conflito, eu sentia a flor da pele, né? Então, aquela sensação corporal, né? Aquele frio na barriga, aquela tensão. Então, aquele processo do sistema nervoso autônomo que ele aflora ali aquela sensação inicial, que aquela recepção de uma informação de externo para interno, ela vem com esse sentir,
e depois ela vai para o cérebro para ser decodificada num sentimento. E aí esse sentimento vai ser traduzido como raiva, como tristeza, como aqueles sentimentos clássicos que a gente vê. Só que daí, quando você olha só para o sentimento, a gente esquece de se conectar com o corporal, né? Com essa sensação mais interna. E o que você fez ali para se conectar um pouco? Porque, querendo ou não, nós como terapeutas, às vezes a gente tem que nós nos conectarmos primeiro com esse sentir, para depois possibilitar que o paciente sinta também, né? O que você fez para potencializar isso? Primeiro, assim, todas as terapias que eu trabalho, eu passei por elas, né? Eu trabalhei em mim e procuro fazer meditação. Assim, eu não tenho a regularidade, não tenho. Sim. Mas eu procuro. Assim, estar em mim, né? Perfeito, porque até às vezes com a nossa vida, com o dia a dia, com filhos, às vezes a gente não vai conseguir todo dia fazer a meditação, mas que a gente saiba que quando há essa necessidade, quando eu estou às vezes sem foco, quando eu tenho essa dificuldade às vezes em me conectar comigo, que eu possa olhar para a meditação como uma ferramenta de conexão. Seria interessante, às vezes, uma vez por dia, ter uns minutinhos ali, mas nem sempre é possível, né? Às vezes a gente tem outras coisas. E até para poder falar para o cliente como é que é se reconectar, eu tenho que saber, né? Eu tenho que conhecer o caminho também, porque às vezes é a grande dificuldade dele também, né? Então Perfeito. Eu preciso saber o caminho, né? Perfeito. Eu utilizei algumas abordagens que me ajudaram também a entrar nessa conexão, que um princípio, né, de me sentir, às vezes a gente se sente tocando, né? Então a massagem, às vezes, é uma forma de conectar o meu corpo. Eu estou sentindo aquele contato, eu estou me permitindo me conectar com o sinestésico, né, que é essa sensação. Às vezes eu posso meditar para me conectar com o auditivo, né? Com o que eu estou ouvindo ao meu redor, para, às vezes, ver além dos olhos abertos, né? Imaginar aquela paisagem, aquele ambiente ali, onde ele está ao meu redor. Então, é conseguir ver além do que geralmente a gente vê no dia a dia. No dia a dia, a gente passa tão rápido pelas coisas, né? Uma vez eu fiz um vídeo falando que, às vezes, a gente anda de carro para vir até a clínica, e é tão frequente vir pelo mesmo caminho que a gente não olha para os lados. A gente não olha a paisagem, a gente não olha as casas diferentes, paisagens que a gente não é acostumado a observar quando a gente está de carro. E aí, uma vez meu carro estragou, eu vim de a pé, né? Porque aqui dá uns 20 minutos. E aí você vê outros ângulos, observa outras coisas, desde que você se permita olhar. Porque às vezes a gente está tão preso de pensar em coisas, e estar raciocinando, e estar conversando dentro da cabeça, que você não olha para o externo, que você não se permite observar o ambiente e sentir aquele ambiente também. Observar as flores, observar ali uma mata, observar ali as mudanças na paisagem, que às vezes você está tão desconectado, a gente fala um pouquinho de dissociado, né? Você saiu do corpo, você está fora, você está no mundo da lua, muitas vezes, que às vezes acaba não estando centrado dentro de si. E para o terapeuta é extremamente importante estar centrado na hora do atendimento. Porque se eu ficar viajando também, eu vou me perder na causa do paciente, né? Eu acho que vou perder os detalhes, né? Exatamente. E a crânio-sacral também é um método que ajuda a diminuir o efeito do parasimpático, né? Dá uma desacelerada no simpático, dá uma relaxada no parasimpático, melhora o parasimpático e dá uma equilibrada para você se conectar contigo também. Então, eu trabalhei uma época com a terapia crânio-sacral e isso me ajudou. Eu fui ser paciente também da crânio-sacral e isso ajuda também a ter esse equilíbrio. O reiki também, né, que você faz, né, também é um auxílio a uma conexão ali consigo mesmo. E esse sentir, se permitir a se conectar nesse sentir, faz com que você volte também a seus conflitos escondidos embaixo do tapete por muito tempo. Você permitir se conectar de novo. Sim,
E aí poder trabalhar, né, com eles, né? Sim, porque às vezes simplesmente entrar na razão, sim, eu entendo que meu pai agia daquela forma comigo, mas o que você sentia naquele momento quando teu pai agia daquela forma contigo? Porque eu ficar racionalizando, dizendo que, eu entendo que ele viveu aquilo, mas e aquela criança, será que entendia? Aquele adolescente, será que entendia? Se gerou um conflito, né, porque alguma coisa deu errado, né? Sim, Alguma né? coisa não encaixou. E aí, às vezes, fica aquela mágoazinha escondida, né? Porque racionalmente eu coloquei para debaixo do tapete porque hoje eu entendo. Mas não quer dizer que a mágoa não persiste. Que às vezes não É, fica ali alguma coisa pendente. você fica com aquela falta de paciência que a pessoa nem sabe por quê, né? Assim, fica irritada nem sabe por quê. Sim. Aquela... E às vezes nem é só com a pessoa, né, Cristina? Às vezes a gente encontra assim, atende uma mulher, um homem que está no segundo casamento ou no terceiro relacionamento. E aí o parceiro atual ou a parceira atual é fantástico, é maravilhoso, é tudo tranquilo. Mas tem algo mal resolvido do relacionamento anterior. Então, E, e aquela aquele registro pendência lá. fica marcado, né? E aí eu fico armado esperando que possa acontecer de novo aquela situação. E se eu não consigo me conectar com esse sentir que eu vivi ali naquele momento anterior, eu fico só racionalizando. Não, já acabou, eu não quero mais saber aquela pessoa, que eu não quero saber com raiva, né? Eu já não quero nem olhar para aquela pessoa. E aí fica aquela pendência ali mal vivida. Apaga todos os registros das redes sociais e a pessoa sumiu, desapareceu, não existe mais. Esquece que na cabeça tem um fiozinho ali de informação conectada ainda àquela pessoa. E às vezes tem até pacientes que estão conectados àquela pessoa de uma maneira que, não sei se você provavelmente já tem aquele processo assim, meu filho não está bem, eu estou sentindo já, né? Aquela ligação de mãe com filho, né? E aí a gente tem aquela ligação de pai com filhos, mãe com filhos, ou com nossos pais, né? De sentir quando o outro não está bem. Mas quantos pacientes que às vezes a gente atende que o ex não está bem? E ele fica pensando em mim porque ele não gostou de ter terminado. Ou ele se arrependeu daquela separação. E aí aquela conexão que é além corpo, né? Que é uma conexão mais extrasensorial, você tem uma conexão com aquela pessoa e faz com que, eu comecei a sonhar com o ex ou com a ex. Eu comecei a lembrar da outra pessoa frequentemente. De repente, eu comecei a pensar sobre umas coisas que a gente viveu. E não é de repente, às vezes essa conexão está indo ali. Por quê? Porque não foi cortado. Está aberto. Porque a gente não teve essa ruptura de relacionamento completamente. Então, às vezes, aquela pessoa se conecta em mim porque ela ainda está mal vivendo uma situação atual, o relacionamento não está bem atual e lembra, às vezes, do relacionamento anterior como era bom. E aí fica essa pendência instalada, fazendo com que o sintoma ali permaneça. Não sei se vocês já viram isso, quem está aí assistindo agora ao vivo no Instagram, ou quem está vendo depois, se já passou por isso, ou já viu algum paciente relatar isso, que tinha uma conexão com o ex, com a ex, e às vezes sonhava demais com o outro, ou tinha uma pendência, às vezes que não estava mal vivida ali, que fazia com que aquela lembrança voltasse à tona. Conta aí pra gente também, pra gente ter um feedback aí se vocês já passaram por isso. E aí, falando então desse sentir como importante para essa conexão como terapeuta ali, que você viu que saindo da química tinha essa dificuldade, né? Agora, entrando para as terapias, às vezes é importante o terapeuta ter essa conexão. Qual que é o segundo ponto que você viu como uma dificuldade ali e que você teve que achar uma maneira de superar? Tem muito a ver com esse primeiro ponto, que é eu me permitir ser terapeuta, né? Virar a chave, porque eu me entendia como professora de química, né? E as pessoas ao redor também me conheciam assim. Então, aí, de repente, eu chegar e prazer, agora eu sou terapeuta. Como assim? Né? Como assim? De repente, agora você é terapeuta. Não foi de repente, mas para as pessoas é de repente, né? Sim. Assim, Sim. porque assim, eu já tinha alguns anos como professora de química, né? E eu sou terapeuta de fato, atuando, não tem, quer dizer, comecei em dezembro de 2019, então não tem 2 anos. Sim. Então há um estranhamento, né?
Mas aí tem assim, a minha parte, né? Eu me permitir, eu me enxergar, parar de ficar me julgando, né? Será que eu sei o suficiente? Será que eu não sei o suficiente? Né? Assim, eu vou dar conta. Uhum. E como é que você se sentia no começo ali, tendo essa percepção assim de, será que eu vou dar conta? Qual que era, falando de sentir ali anterior, né, na primeira dificuldade, como que você se sentia como iniciante de terapeuta? Então eu fugia um pouco da parte falada, da parte. Eu ia mais para as barras, para o rei, que eu ficava mais ali, que eu tinha um pouco de medo ainda, né? Uhum. Aí, à medida que eu fui fazendo os cursos, que eu fui melhorando, tinha uma coisa também de eu, assim, gente, até onde eu posso ir, até onde, assim, é uma terapia integrativa que não é uma psicoterapia, sabe? Tinha um pouco dessa confusão em mim. Hoje eu tenho cliente da área de psicologia, é super legal. A Uhum. troca é super legal. Mas no começo tinha isso. Até onde eu posso ir? O que, que é terapia integrativa? O que, que é psicoterapia? Tinha essas barreiras, aí eu me travava um pouco. E aí, à medida que eu fui entendendo o processo, né, aí foi ficando mais leve, fui conseguindo me expressar melhor. Até porque é uma terapia integrativa, né, que você faz, não uma alternativa. Ou você faz psicoterapia, ou Sim, você faz aqui. A gente complementa, né? A psicoterapia é fantástica e é necessária para vários casos, né, de pacientes. E aí, essa complementariedade é importante para que o resultado se torne cada vez mais fluido e o resultado seja bom. Eu tenho várias trocas assim com psicólogos que enviam pacientes, eu envio pacientes para eles, porque é importante ter esse caminhar. Né? Nós falamos de trabalhar bastante com relação aos conflitos passados que o paciente trouxe ou vivenciou na vida dele, na história dele, mas é preciso, às vezes, um acompanhamento psicoterapêutico para auxiliar esse processo, encaixar todos os pontos ali, para que o paciente possa fluir também. E além de que, às vezes, eu tenho algumas ferramentas, ou o psicoterapeuta tem outras ferramentas. Eu vou olhar em algumas questões, o psicoterapeuta vai olhar em outras questões. Da mesma forma que eu vou olhar de uma forma, a homeopatia vai olhar de outra forma, a acupuntura vai olhar de outra forma, a constelação vai olhar de outra forma. Então, às vezes, a gente vai complementar uma coisa que talvez eu não consiga enxergar, ou que eu vou fazer algo que o outro não consegue enxergar. E aí a gente complementa e o resultado tende a fluir cada vez melhor. Então, acho que entender que a gente não é o salvador da pátria também ajuda, né? exatamente. Essa também foi, acho que a minha terceira dificuldade que eu tinha pontuado, que é assim que eu faço a minha parte, o cliente faz a dele, e assim, é uma soma, né? Não vou fazer, não sou salvadora da pátria, não vou resolver tudo. Que no início a gente tem essa vontade, eu tinha pelo menos a vontade, Uhum. né? Não, vai sair daqui curado, né? Vai sair daqui pronto, perfeito. Mas não depende, né? Por mais que eu faça a minha parte, tem algumas pessoas que, quer dizer, umas querem uma solução mágica, né? Umas querem que você chegar ali, resolva meu problema. Sim, sim. Outras não conseguem se abrir o suficiente. Né? Eu brinco, tem assim, tipo conta-gota, né? A cada sessão que conta um pedacinho que vem. Então vai ser um processo mais lento até que a pessoa consiga falar do que realmente é o problema dela. Né? E consiga confiar no terapeuta, porque às vezes essa pessoa pode ter passado por outros processos que às vezes ela se sentiu insegura, ou teve medos, ou causou alguns incômodos de alguma forma, e para ela se sentir segura de se entregar completamente, de expressar completamente aquilo que ela sente, ou até pelos tabus, né, das crenças familiares, porque, não pode falar sobre teus sentimentos, tem que esconder as coisas, tem segredos de família que é bom, melhor deixar escondido ali, que não podem ser revelados. Então, as pessoas trazem, às vezes, uma dificuldade perante o julgamento, o que o terapeuta vai achar, o que vai falar sobre mim, você vai contar para outras pessoas. Então, existe sempre esse processo, né, que às vezes acaba limitando que o paciente se sinta à vontade também. Mas quando nós, como terapeutas, conseguimos dar essa segurança, a tendência é que vá fluindo cada vez melhor, né, e o processo vai se evoluindo. E uma coisa interessante que tu falou
é que realmente muitos de nós, como terapeutas, profissionais da saúde, viemos de um programa, que é aquele projeto sentido que a gente estuda lá dentro do curso Origens, que é, por algum motivo, nós temos um projeto de ser terapeutas, de ser profissionais da área da saúde, e esse projeto talvez foi instalado lá na nossa infância, na gestação, um pouco antes da gente vir ao mundo, porque os nossos pais estavam vivendo alguma situação que talvez precisavam de um salvador, precisavam de um protetor. Ou na história da família, houve situações, quantas vezes atendo às vezes, médico, enfermeiro, fisioterapeutas mesmo, e você encontra na história da família processos, por exemplo, de mulher que morreu no parto. Então, essa mulher morreu no parto, então é necessário ter um ginecologista, ou um obstetra, melhor dizendo, um obstetra, para que possa salvar mulheres que não morram mais no parto. Na história do transgeracional, houve um processo de que pessoas foram internadas no manicômio. Então, surgiu a necessidade de alguém que trabalhe com a mente para evitar que essas pessoas sejam da família internadas no manicômio. Então, eu preciso ter uma busca, um buscador de conhecimentos naquela área para que possa evitar que aquilo aconteça ou se repita na família. Então, vai surgindo na história da família uma necessidade de um terapeuta. Ou porque houveram dificuldades de proteção, pessoas ficaram doentes, pessoas faleceram por N possibilidades, pessoas ficaram loucas, né, que se chamavam antigamente, né, saíam do ar por alguns motivos, surgia a necessidade de proteger aquelas pessoas, porque havia-se muitas impotências. Impotências porque não tinha medicamento, não tinha formas de cuidado, não tinha hospitais para dar o suporte quanto se esperava. E aí surge a necessidade de alguém que entenda um pouco mais desse assunto, ou que vai buscar um pouco mais esse conhecimento para cuidar daquelas pessoas. Então vem nós como terapeutas. Né? E aí nesses terapeutas, eles vêm já com esse instinto de salvador. E aí na infância acontece, né? Ou a mãe não fica bem, o irmão mais novo passa por problema, ou às vezes o pai e a mãe discutem e eu quero ser, tem uma vítima e tem um agressor ali daquela situação que eu tenho que salvar, e aí eu assumo aquela responsabilidade que eu tenho que resolver aquele problema. Eu tenho que achar a solução intelectual para solucionar tudo que as pessoas estão vivendo, que começa na família. Depois a gente expande, né, para as outras pessoas. Provavelmente você com os teus alunos antigamente de química também queria dar suporte para eles ajudar o máximo possível. E aí a gente quer fazer todo esse processo, né, de juntar, de unir, de manter a família unida, de manter todo mundo bem. Só que daí quando a gente entra na área da terapia, às vezes a gente se doa demais, a gente se entrega demais e esquece que o... Coitado dos amigos e dos parentes quando a gente vira terapeuta. Esse é o quarto ponto. Peraí, esse é o quarto ponto. E aí a gente se entrega completamente e lá com o paciente, às vezes a gente se doa demais e sai esgotado, sai sem energia, sai com a dor do paciente depois da sessão, porque se entregou tanto, porque eu tenho que resolver, que acaba me desgastando demais. E aí esse equilíbrio na sessão também não fica bom. Porque o paciente também tem que estar ali para a sessão, tem que estar ali para entrar em equilíbrio do processo que está acontecendo, para que se haja, então, essa resolução completa. Se o paciente não vem com vontade de melhorar, você vai dar o teu 50%, né? Então faz 100% do teu 50% como terapeuta, mas o paciente deu 0. Então a melhora não vai ser tão eficiente porque ficou pela metade. O paciente vai precisar, às vezes, ter uma mudança de vida, algum processo. E como é que você fez para entender isso, que você não era mais salvador da pátria? Foi um processo longo, mas assim, também nos cursos, também nas aulas, também percebendo os pacientes, os clientes, eu falo mais cliente, percebendo como a dinâmica da sessão, né? Assim, o que eles estão trazendo, se doando e o que eu estou doando. Então, a partir do momento que eu começo a perceber isso e entender que eu fiz a minha parte e ele fez o que ele conseguiu, o que ele pôde,
né? Porque às vezes ele também não consegue, né? Às vezes tem um... Então, isso ficou mais leve para mim, né? Perfeito. É o estar presente também, né? Percebendo na sessão, né? Estar presente na sessão, percebendo que cada um tá trazendo. E ali. uma coisa vai ajudando a outra, né? Você falou do sentir, né? Se conectar com o sentir. E esse sentir tem muito a ver com a intuição também, né? Você intuir ali naquele momento da sessão o que é legal, o que não é legal, se é bom eu usar essa ferramenta ou aquela, percebendo no que o paciente está conectado ali naquele momento. E uma coisa interessante é o fato que às vezes não basta sentir sem ter coerência no que tu vai fazer, né? Porque sentir por sentir, às vezes tu vai só se conectar numa coisa que talvez não seja coerente. Por isso que é importante, às vezes, você estudar, ter a informação na tua cabeça, você ter os pontos, né, chaves ali, como nós falamos do cursorismo, de cada órgão, cada tecido tem uma relação específica, para você também associar o teu sentir, né? Você alimentar esse sentir com informações coerentes do que, às vezes, ir ali, eu imagino que é tal coisa, e eu só falo aquela coisa, mas não resolvo nada, né? Então, se eu não sei como ressignificar, eu não sei dar orientação para o paciente como sair daquele processo, não adianta de nada eu sentir assim, o problema é com o teu pai. Eu sabia, o meu pai bebia, o meu pai agia daquela forma e tal. Daí acabou a sessão. Ele continua com a raiva do pai porque o problema era o pai, o culpado é o pai. Mas o culpado antes sempre foi o pai, né, para a interpretação dele. Só que se a gente não muda essa interpretação, não vai sair o sintoma. Eu vou continuar com a raiva do pai. Eu vou continuar com a frustração daquilo que aconteceu da forma que aconteceu. Então, eu não mudei a percepção do paciente. Eu simplesmente dei uma informação através da intuição, mas sem modificar nada do que está acontecendo. Então, intuição é importante, mas desde que ela seja coerente com o conhecimento. Por isso, os cursos são importantes para você olhar e observar essas informações. Não sei se isso faz sentido, Cristina. Sim, e lá no curso Origens, né, assim, uma das coisas que eu mais gostei quando eu comprei é que é bem detalhado, né, que é órgão por órgão, tecido por tecido. Então, assim, você tem uma dúvida, tem ali o exato, né, o órgão, o tecido, dá para ir, não é um geralzão, né, é detalhado. Bem Perfeito. específico. E aí, esses detalhes são importantes para a gente alimentar a nossa consciência de todas essas informações que são importantes ou não serem empregadas ali para o paciente na hora da sessão. Então, acho que esses são detalhes importantes. Você ia começar a falar, mas antes disso, está fazendo sentido para vocês que estão assistindo aí ao vivo, ou quem está assistindo depois? Vai me dando feedback aí, senão só eu e a Cristina ficamos conversando, aí vocês falam aí o que vocês têm a visão de vocês, o que vocês passaram também, até para ajudar outros profissionais aí que estão começando no campo da terapia, para vocês que já trabalham há algum tempo com a terapia, com a área da saúde, mostra aí o que vocês passaram e também coisas que vocês fizeram que ajudaram para que esses profissionais que estão começando aí também possam utilizar dessas ferramentas para eles evoluírem e talvez não precisarem tanto tempo para ter essa evolução. Cristina, você também teve pessoas que você seguiu, que você ouviu como mentores que também te ajudaram a diminuir esses obstáculos, né? Sim. Todos os meus professores, né, você e todos os professores do curso que eu fiz, cada um me agregou alguma coisa, né? Cada um me ajudou a entender o que era ser terapeuta integrativo, como trabalhar, o que precisava como ferramenta para eu me estruturar e ferramenta para trabalhar com o cliente, né? Então, assim, precisei sim de todos os professores, terapeutas, mentores. Vocês têm 14, assim, a média que eu vejo, né, dos professores tem 14 anos de experiência na área, 20 mil atendimentos, né? Eu tô chegando no segundo ano, né? Então... Sim. E provavelmente, no segundo ano, hoje, você já atendeu muito mais do que nós atendemos lá naqueles 14 anos atrás. Porque 14 anos atrás não tinha essa possibilidade de lives, não tinha essa possibilidade de ter mentores ali que
que já tinham passado por isso, não era tão frequente a gente conversar com outras pessoas que tinham passado por aquilo e dar orientações e reduzir caminhos e falar sobre alternativas que eram possíveis passar ali para reduzir esses percursos do caminho. Então você talvez atendeu muito mais do que nós quando tínhamos 2 anos de profissão. Então essa é a grande possibilidade de quem ali se permite assistir essas lives, se permite conhecer um pouquinho essas reduções de caminho. E assim você vai mais rápido, ter resultados mais eficientes no menor espaço de tempo. Para assim você conseguir fazer com que flua na tua vida, que você entregue o teu dom para outras pessoas, que você consiga divulgar o teu dom para outras pessoas, que você possa ajudar outras pessoas, mas com a troca também, né? Que eu possa ajudar outras pessoas e também receber por isso. Porque eu também mereço fazer coisas para mim, porque a partir do momento que eu recebo, eu posso pagar outros cursos que possam me dar mais conhecimento, ou que eu possa também fazer uns atendimentos, ir buscar atendimentos, fazer uma massagem de vez em quando, ir lá buscar uma terapia para mim de vez em quando, que eu posso pagar isso para mim também. Né? Então, a partir do momento que eu tenho essa troca, eu também vou poder olhar para mim e poder me evoluir também no meu dia a dia. E aí você começou a falar do contexto com relação aos parentes. Quando você começa a conhecer esses conhecimentos, né? Fazer terapias, como que é? Coitados. Parentes e amigas, porque aí eles não podem falar nada, né? Não pode falar que doeu aqui, ou que deu um azia ali, que a gente já... Então, né? Você sabe que pode ser... Você passou por isso, isso e isso. Faz sentido para você? Então, é difícil. Para mim foi difícil no começo. Não... até não invadir, né? Assim, o espaço do outro, só porque é parente e amigo, só porque você tem intimidade. Uhum. Acho que sofreram comigo, mas aí com o tempo você vai, né? É que, assim, é um mundo tão diferente do que a gente estava acostumado, que eu estava acostumada, né, de conhecimento, e faz tanto sentido, e a gente vê tanta gente melhorar, que você não vai querer que os seus parentes e seus amigos melhorem, né, assim, que resolvam o problema. Então, acho que essa é a dificuldade, porque eu vi, assim, além de eu ter melhorado dos meus sintomas, eu vi nos cursos muitas pessoas melhorarem de coisas que tinham há 10, 20 anos. Né? Então, a gente quer compartilhar isso. Mas, às vezes, a gente vira um pouco excessiva, né? Mas aí, com o tempo, também isso vai passando. Perfeito, perfeito. Eu acho que é uma sina de todo terapeuta profissional da saúde, né? Quando saio do conhecimento, eu busquei o conhecimento e vi que aquilo nossa, é fantástico, aquilo ajuda, aquilo me ajudou, ajuda os meus pacientes, eu quero ajudar meus amigos e meus familiares a também melhorarem das suas dores e sintomas, porque eu sei que isso faz sentido. Além do que, com esse conhecimento da origem emocional dos sintomas, as outras pessoas viram como se fosse uma bolinha de cristal, né? Aquele sintoma que eles têm já denuncia o que eles viveram. Já entrega ali mais ou menos a situação do que eles viveram. E aí a gente consegue como se fosse uma transparência ali, aquela pessoa. E aí a gente tem que, às vezes, cegar. É parar de conectar os sinapses lá no cérebro, porque às vezes a gente vai ser invasivo. E ser invasivo é entrar na vida do outro sem o outro permitir a minha entrada. Então exatamente. A gente tem com esse conhecimento, a gente sabe que eu tenho dor no ombro, já começa a conectar. Eu tenho dor no quadril, já começa a conectar. Eu tenho candidíase, já começa a conectar mais ou menos o que está acontecendo. Só que o paciente, ele tem, ou os amigos, ou os vizinhos, ou familiares, eles têm a privacidade deles. A gente tem que saber que existe um limite até onde a gente pode ou não ir. Aquelas pessoas, geralmente, né, eu que já estou há 14 anos trabalhando ali nessas áreas, as pessoas já sabem que eu faço isso. E a minha esposa era uma que me segurava muito. Para, né, porque eu queria ajudar, né, aquele começo ali, vai com tudo, né, quer já dar conselho, quer já falar. E aí ela foi me segurando,
Deixe que ele permita ou ela permita que você olhe para essas questões. E aí eu comecei a, sempre que alguém queira algo, eu me disponibilizo, mas que queira. Então eu espero que as pessoas me peçam, até mesmo com a minha esposa. Então, eu não invado o sintoma dela, mesmo que ela está sofrendo, que ela está doente, que ela está com dor. Eu não invado o sintoma dela. Talvez, às vezes eu proponho. Você quer? Às vezes eu nem proponho. Às vezes eu espero que ela me peça. Você pode olhar um pouquinho para isso, para mim? Porque às vezes a gente cega, né? Nós mesmos, como pacientes, não como clientes, nós nos cegamos, porque às vezes a gente não consegue ver o nosso próprio defeito, a nossa própria dificuldade, nossos próprios bloqueios. Às vezes a gente precisa que alguém olhe para a gente. E aí eu espero que a minha esposa me peça, eu estou com isso, eu estou com aquilo, você pode me ajudar? E aí eu entro no campo. Mas fazer simplesmente para fuçar na vida do outro é como ficar olhando, sei lá, os documentos do celular do outro, ficar olhando o que o outro, às vezes, não permitiu que eu olhasse. Nós podemos ter a capacidade de olhar além de muitas coisas. Só que nós também temos que saber até que ponto eu posso ou devo, ou até que ponto eu não devo, para não invadir e, às vezes, não constranger a outra pessoa também. Porque, às vezes, aquela pessoa não quer falar para mim alguma coisa. Ela não quer que eu saiba alguma coisa. E aí, às vezes, vai dificultando o relacionamento entre as pessoas. Às vezes eu quero agir com meus pais, quero resolver o problema dos meus pais, mas depende deles quererem. Sim. Não posso eu invadir alguma coisa. Não posso fazer algo por eles que, às vezes, um terapeuta que é responsável por eles. E aí eu acabo saindo do meu lugar também. Não sei se faz sentido. O Frank colocou, é um processo evolutivo. No início temos uma grande necessidade de resolver o problema dos pacientes, dos clientes, mas depois vamos evoluindo e essa pressão vai diminuindo. É a expressão, fiz 100% dos meus 50%. É isso aí, Frank. A Lívia falou, todos nós passamos por isso. Depois vamos amadurecendo nessa questão e vamos nos controlando e respeitando o espaço do outro. Perfeito. E é realmente o espaço do outro, né? Quando a gente é invasivo no espaço do outro, a gente está saindo do nosso lugar, está saindo da nossa posição, né? Como auxiliadores, né? A gente promove o auxílio para as outras pessoas, não obriga os pacientes, obriga os amigos, obriga os outros a serem quem a gente quer que eles sejam. E muito terapeuta é assim, eu quero que os outros sejam do jeito que eu quero, porque se eles fossem do jeito que eu quero, eu sei que todo mundo está bem. Porque lá no passado, eu falo de amor de mula, né? Amor de mula é só na patada. Eu dou na patada nos outros porque eu fico irritado porque os outros não são do jeito que eu quero. Porque lá na infância eu queria que o pai fosse do jeito que eu quero, porque assim a família estava em harmonia. Eu queria que a mãe fosse do jeito que eu quero, porque assim a família estava em harmonia. E não era possível, porque dependia do pai e da mãe quererem serem do jeito que eles queriam. A vida é livre-arbítrio. E quando a gente entende esse livre-arbítrio, a gente dá esse equilíbrio, né, para o nosso dia a dia e para a nossa família. E aí melhorou os relacionamentos da família? Quando deu esses limites? Daí eu fui percebendo o meu lugar, né? Assim, eu fui... Tudo bem. Perfeito. Tô aqui, se precisarem de mim, tô aqui. Sim. Alguns terapeutas chegam a me falar assim, eu não consigo bloquear, eu não consigo, quando eu vi já estou pensando no qual é o problema da outra pessoa. Mas isso é um não que você precisa dizer para você mesmo. Tá? Porque se você não diz o não para você mesmo, você vai processar e vai tentar adivinhar o que está acontecendo. Tá? Mas às vezes a gente tem que se dar limites. Né? Nós, como terapeutas, nós, como profissionais da saúde, temos que nos dar limites aqui dentro da cabeça. Então, se eu estou com dor de cabeça, tomou algum remédio, fez alguma coisa para isso, né? Mas você não precisa já... porque você viveu isso, né? Ali já vai direto ao ponto, né? Não, às vezes a pessoa talvez já dá nos dedos. E aí, quando você tem essa percepção que você tem que saber até que ponto depende de você, até que ponto depende da pessoa querer também que você fale com ela sobre esse assunto, é você pensar assim,
não, eu não quero me conectar com isso. Eu não quero pensar sobre isso. E quando a gente se dá esse limite, a gente não começa a pensar sobre o que o paciente está vivendo. Uhum. Entender o papel de cada um na minha vida, né? Assim, tipo, eu tô aqui como minha irmã, é minha irmã só e pronto. Sim, sim. E a gente não é terapeuta 100% do tempo, toda hora. A gente é um ser humano também, a gente tem a nossa essência, que é além de ser terapeuta, temos a nossa essência, além de ser pai ou mãe, além de ser esposo ou esposa, além de ser filho, nós temos uma essência além disso. Só que se eu sou todo o tempo terapeuta, há um grande problema. O problema é que quando eu deixo de ser terapeuta, porque às vezes a mulher, eu engravido e eu tenho que ficar um tempo agora cuidando do filho. Entra num grande conflito, porque eu só sei ser terapeuta. E aí mudar os papéis é difícil. Ou eu sou terapeuta e agora me aposentei. Mudar esses papéis é difícil. Ou eu sou terapeuta e entrou pandemia. E aí eu tive que parar de atender durante um tempo. Aí a pessoa perde o seu lugar. Porque eu só sei ser terapeuta. Eu só sei essa função. E não, você é muito além do que ser terapeuta. Você é muito mais do que ser terapeuta. E aí, quando você se conscientiza que você é muito mais do que ser isso, às vezes acontece imprevisto no teu dia a dia, acontece imprevistos no mundo, né? E você consegue contornar muito mais facilmente porque você não é somente aquilo. Você pode ser além do que aquilo, né? E a quinta dificuldade, qual que foi a sua quinta dificuldade, Cristina? Divulgação, né? Não é à toa que é a minha primeira live agora. Mas eu já vi você fazendo um vídeo ali. Ontem eu vi o vídeo saindo. Sim, eu tento, né? Assim, agora até que tá mais tranquilo, mas o falar, assim, eu era professora, né? Falava para uma classe. E para adolescente, hein? Sabe o que é falar para adolescente? Mas, assim, é que na química eu tinha já uma bagagem de graduação, mestrado, anos de sala de aula. Aí, então, quando estou há menos de 2 anos como terapeuta, tenho vários cursos já, né? Já consegui fazer vários cursos, mas mesmo assim, assim, quando eu comecei os vídeos, você fica naquela, né? Tipo, quem sou eu na fila do pão? O que eu tenho para entregar? Quem vai me ouvir, né? Assim, todas essas inseguranças, assim, o que eu tô falando tá correto? Tá certo? Né? Não tô falando besteira? Então, Mas e por que você viu que divulgar seria importante? Que precisam me conhecer como terapeuta, né? Que eu preciso mostrar o que eu faço como terapeuta. Né? O que eu estudei, como eu trabalho, quais são as minhas ferramentas, que resultados já consegui, né? Que é possível melhorar. Porque se as pessoas não tenham essa educação, né? Porque você vai educar os teus clientes que você trabalha com tal coisa. Se você não educar eles mostrando que você faz determinada coisa, eles não têm como saber, né? E se eu não mostro que aquilo já traz resultado e traz resultado para outras pessoas, já trouxe auxílios, ou educar eles que a emoção pode trazer um sintoma físico, que a emoção pode interferir em algumas doenças, em algumas alterações, se a gente não educa as outras pessoas, elas não têm como saber. Então, é um processo de ensinamento, né? Você vai ensinar como se fosse no primário, né? Aquela pessoa não sabe que isso existe, não sabe o ABC, e você vai começar a ensinar o ABC. Que é ensinar que... Tem muito isso ainda, né? Embora, assim, hoje em dia, essa parte da origem emocional dos sintomas seja bem amplamente divulgada, ainda tem muita gente que não conecta isso, que não... Como assim emoção vai me causar algo físico, né? Uma doença física? Como assim, né? Para mim não faz sentido. Então, tem que ter todo esse trabalho de... E até porque quem vai começar a te seguir, geralmente no Instagram, no Facebook, são os amigos. Né? Geralmente, quem inicia é os amigos.
E você vai começar a educar essas pessoas, porque os amigos não necessariamente são do mesmo grupo que você tem, da mesma comunidade que você tem, que conhece tudo sobre emoção com sintoma físico. Então, se você não começar educando essas pessoas para que elas possam direcionar para outras pessoas, que é o que nós falamos do orgânico, né? Você tem um crescimento orgânico no Instagram, no Facebook, é uma pessoa divulga a outra sem você investir. Às vezes, quando você investe dinheiro no Instagram, ele divulga para mais pessoas, né? Ele vai para outras pessoas que você não conhece. Mas organicamente significa que o teu amigo viu aquilo que você falou sobre dor de cabeça relacionada à emoção e mandou para o tio dele, que o tio dele é de outra cidade ou de uma cidade próxima, mas ele não te conhece. E aí o tio dele tem dor de cabeça, ou a tia dele tem dor de cabeça. Então é uma pessoa que não te conhece, mas que agora começou a te seguir. E se você não fala que dor de cabeça pode ser tratada com emoção, esse teu amigo não teria divulgado para o tio dele ou para a tia dele. E você acaba não crescendo e tendo a possibilidade de ter aquela pessoa como cliente. Então, por isso que às vezes é importante a gente se divulgar, né? Para que você possa crescer esse entendimento. E ainda mais você que trabalha online, né, Cristina, bastante. Aí você acaba trazendo pessoas de fora também? A maioria dos meus clientes online são de fora daqui. Só que, assim, começou com, assim, ou indicações de quem já tinha sido cliente, ou de amigos, ou dos próprios cursos, né? Assim, colega de curso. Ah, você pode me atender? Eu queria que você me atendesse. Então, ficou nesse rol. Sim. E aí, agora está ampliando, né, essas indicações, essas... Perfeito. E aí, e uma coisa do Instagram, do Facebook, que é interessante é o fato de que, se as pessoas não me conhecem, às vezes elas têm um lugar para conhecer o que eu faço. Porque as pessoas, às vezes, têm um pé atrás de ir em algum terapeuta sem eu saber nada sobre aquela pessoa. E aí, se eu vou lá no Instagram do fulano, da fulana, e vejo, que ela postou tal coisa, ela falou sobre tal coisa, elas já vão me conhecendo. É como você postou o vídeo ali, por que me tornei terapeuta? Então, as pessoas começam a conhecer um pouco mais a tua história, começam a conhecer quem é a Cristina, começam a interagir um pouco mais com a Cristina, para sentir um pouco mais a vontade de buscar ser paciente da Cristina. Mas se eu não conheço, se eu não sei, se eu nunca vi, a pessoa não postou nada, não tem nenhum conteúdo, já fica um pé atrás. Né? Antigamente era no site, né? Se a pessoa não tinha site é porque ela não existia. Agora, se ela não tem redes sociais é porque ela não existe. Exato. E aí, se ela não tem nenhuma postagem, já fica um pé atrás porque parece que ela não tem conhecimento. Porque ela não compartilha nada, porque ela não distribui conhecimento. Então, eu acho que é interessante, às vezes, ter algumas informações, uma imagem, um escrito, um vídeo, que as pessoas possam conhecer você de diferentes maneiras. Seja conhecer a tua fala, né, você falando ali naquele momento, seja conhecer um pouco do conhecimento, dos cursos que você fez, ou da abordagem, como você trabalha, sobre sintomas específicos. Tudo isso é importante para que a gente cresça, né, como profissional e outras pessoas possam divulgar o que a gente faz. Né? Perfeito. Tem mais alguma coisa que você gostaria de expressar aí para a gente ir encerrando a live, Cristina? Acho que, assim, primeiro agradecer a sua disponibilidade, assim, a primeira live foi tranquila. No começo deu um disparar de coração, mas sobrevivi. Dani, a minha pressão acho que não subiu. Outro dia a gente participou, né, do transgeracional e o professor me chamou para a dinâmica com a turma. Daí ela falou assim, no outro dia ela mandou mensagem, e aí, sua pressão subiu? Você estava bem? Tudo certo? Porque mexe, né? Mexe muito, né? Então, mas estou tranquila, tá tudo bem. Vamos fazendo as iniciações aqui também. Né? Então, falamos sobre 5 dificuldades principais. Primeira, interiorizar ou sentir e sair um pouco do racional. Segunda questão, permitir-se ser terapeuta, que às vezes a gente tem a dificuldade de se vestir a roupa de terapeuta em alguns momentos e adentrar a esse campo.
Terceiro ponto, interiorizar que nem sempre quem procura terapia realmente é interessado em resolver, senão a gente quer fazer de tudo para resolver o problema dos outros e às vezes não consegue resolver o problema do paciente, porque às vezes a gente não entrega demais ou não consegue resolver porque ele não fez a parte dele também. Quarto processo, conter a vontade de resolver o problema de toda a família, porque nem sempre a família às vezes está disposta a ser trabalhada, né, e entrar no processo. E quinto, divulgação. Então, são 5 obstáculos que às vezes a gente acaba tendo no decorrer da nossa profissão, principalmente no início, e quando a gente conhece algumas abordagens de como contornar isso, facilita para que a gente possa fluir. Obrigado de coração, Cristina, por toda a tua partilha aí dos conhecimentos que você teve, como você, às vezes, contornou esses obstáculos para outros profissionais aqui poderem também conseguir sair desse processo. E vamos fazer um sorrisinho para uma foto aí, para quem puder disponibilizar nos stories essa foto, essa imagem da live, para que outras pessoas possam conhecer, a gente possa realmente crescer essa comunidade Origens e cada vez mais pessoas possam estar aqui para aprender e também para nos auxiliar a trocar ideias, trocar informações. Então, vamos lá. A Lívia vai tirar o stories aí, tira o print, e quem puder disponibilizar também para que mais, se fez sentido, se te ajudou, se auxiliou de alguma maneira, algum insight, para que você possa compartilhar para a gente saber que isso fez sentido para você. Um beijão aí, Cristina, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Por estar aqui comigo nesse momento, debutar, e um grande abraço a todos. Tchau. Obrigada.